Para o mundo, ele era o craque, o ícone, o homem que desafiava os limites do corpo e da mente. Mas naquele dia, ele não estava em campo. Não havia holofotes, nem multidões gritando seu nome, nem troféus a serem erguidos. Naquele dia, ele era apenas um pai. Um pai que, sem saber, estava prestes a enfrentar uma situação que mexeria profundamente com seu coração. Era uma tarde tranquila de outono. O céu estava limpo e uma brisa suave acariciava as folhas das árvores que ladeavam as ruas de Lisboa. Cristiano havia tirado o dia para algo que, apesar de sua vida agitada, ele sempre priorizava: passar tempo com seu filho, Cristiano Júnior. O menino, agora com 12 anos, era a luz dos olhos do jogador. Desde pequeno, ele já demonstrava uma maturidade que impressionava, mas também uma inocência que Cristiano fazia questão de proteger. Pai e filho decidiram ir a uma lanchonete discreta, escondida em um bairro menos movimentado da cidade. Era um lugar simples, com mesas de madeira envelhecida e um cheiro aconchegante de café recém-passado. Não havia luxo nem ostentação, exatamente como Cristiano queria. Ele sabia que, em sua posição, momentos de normalidade eram raros. Por isso, dispensou os seguranças e qualquer tipo de alarde. Queria apenas ser um pai comum, compartilhando um lanche com seu filho, como qualquer outro. Enquanto esperavam na fila para fazer o pedido, Cristiano observava o ambiente ao redor. Havia famílias conversando animadamente, um grupo de amigos rindo em uma mesa ao canto e um casal de idosos que trocava olhares cúmplices enquanto dividia um pedaço de bolo. Era um cenário pacífico, quase idílico. Mas, aos poucos, ele começou a perceber que alguns olhares se voltavam para ele e para o filho. No início, eram apenas olhares curiosos, discretos. Afinal, não era todo dia que uma lenda viva do futebol aparecia em um lugar como aquele. Cristiano já estava acostumado a ser reconhecido. Ele sabia que sua presença raramente passava despercebida. Mas naquela tarde, ele esperava que as pessoas respeitassem sua privacidade. Ele não estava ali como Cristiano Ronaldo, o astro. Ele era apenas Cristiano, o pai. E por mais que tentasse se misturar, sua figura imponente e seu rosto conhecido eram como um farol em meio à multidão. Enquanto conversava com o filho sobre coisas simples, a escola, os amigos, o último jogo que assistiram juntos, ele notou que um grupo de jovens, sentados a poucas mesas de distância, trocava olhares e sorrisos que não pareciam amigáveis. Eram 3 rapazes, todos na casa dos 20 anos, com roupas despojadas e uma postura que exalava arrogância. Eles cochichavam, entre si, rindo de maneira provocativa, e seus olhos não deixavam dúvidas. Estavam falando sobre Cristiano e seu filho. Cristiano Júnior, alheio à atenção que começava a se formar, se ofereceu para buscar os lanches no balcão. Ele queria mostrar ao pai que já era grande o suficiente para fazer coisas sozinho. Com um sorriso orgulhoso, Cristiano assentiu e o observou se afastar. O menino caminhou até o balcão com passos firmes, mas ao passar pela mesa dos jovens, algo aconteceu. Um dos rapazes, com um boné virado para trás e um sorriso sarcástico, levantou a voz, alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem: "Olha só quem está aqui, o filhinho de papai milionário. Será que ele sabe o que é trabalhar de verdade?" O comentário cortou o ar como uma lâmina. As conversas nas mesas próximas cessaram e um silêncio desconfortável se instalou. Cristiano Júnior parou por um instante, mas não respondeu. Ele abaixou a cabeça tentando ignorar a provocação e seguiu em direção ao balcão. Mas os jovens não pararam. Outro deles, com uma risada debochada, continuou: "Deve ser fácil ter tudo de mão beijada, né? Aposto que nem sabe o que é esforço. Papai resolve tudo com a conta bancária." As palavras eram como pedras atiradas contra a inocência de um menino que até então só queria aproveitar um momento com o pai. Cristiano, que observava tudo de longe,
sentiu um aperto no peito. Ele conhecia bem o peso das palavras. Durante toda a sua vida, enfrentara críticas, provocações e inveja. Mas ouvir aquilo dirigido ao seu filho era diferente. Era mais doloroso, mais profundo. Ele não se levantou imediatamente. Permaneceu em silêncio, os olhos fixos na cena. Seus punhos estavam cerrados sob a mesa, mas ele não deixou que a raiva o dominasse. Cristiano sempre acreditou que a verdadeira força não estava em reagir impulsivamente, mas em saber o momento certo de agir. E naquele instante, ele queria ver como o filho lidaria com a situação. Queria que Cristiano Júnior aprendesse na prática uma lição que ele sempre tentou: ensinar o valor da resiliência. Cristiano Júnior pegou os lanches e começou a voltar para a mesa do pai. Mas ao passar novamente pelos jovens, outro comentário veio, desta vez mais baixo, mas igualmente cruel. Filho de peixe, peixinho é, mas esse aí deve ser só um enfeite. Aposto que nunca vai ser nada sem o papai. O menino parou. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, brilhavam com uma mistura de tristeza e determinação. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem, e então se virou para os rapazes. Sua voz, embora jovem, era firme e calma. Meu pai veio de uma família humilde. Ele não nasceu rico. Tudo o que ele tem foi conquistado com trabalho duro. E ele me ensina todos os dias que respeito vale mais do que qualquer dinheiro. As palavras do menino ecoaram no ambiente. Não havia raiva nelas, apenas uma maturidade que surpreendeu a todos. Os jovens, que antes riam e zombavam, ficaram em silêncio. Eles não esperavam uma resposta tão direta, tão verdadeira. Por um momento pareceram envergonhados, mas não disseram nada. Cristiano, que assistia a tudo, sentiu um orgulho imenso e crescer dentro de si. Ele se levantou lentamente, com a postura ereta que o mundo inteiro conhecia, e caminhou até o filho. Ao chegar ao lado de Cristiano Júnior, ele colocou a mão em seu ombro, um gesto simples, mas cheio de significado. Então, com um olhar firme, ele se dirigiu aos jovens. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas caráter e humildade não estão à venda. O verdadeiro sucesso é manter a cabeça erguida mesmo diante das provocações. Vocês podem rir, podem julgar, mas nunca vão entender o que é lutar pelo que se acredita. Meu filho já sabe disso. E espero que um dia vocês também aprendam. Não havia arrogância em sua voz, apenas uma serenidade que vinha de alguém que já enfrentara o pior e o melhor da vida. Ele não precisava gritar, nem usar sua fama como escudo. Suas palavras, assim como suas ações em campo, eram precisas, impactantes. Os jovens não responderam. Eles abaixaram os olhos, talvez pela primeira vez, percebendo que estavam diante de alguém que não era apenas um astro do futebol, mas um homem de valores inabaláveis. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer resposta. Cristiano e seu filho saíram da lanchonete sem pressa, deixando para trás não apenas os lanches, mas uma lição poderosa. Naquele dia, Cristiano Júnior aprendeu algo que nenhum livro ou palestra poderia ensinar. A grandeza de um homem não está no que ele possui, mas na forma como ele trata os outros, especialmente quando ninguém está olhando. Enquanto caminhavam de volta para o carro, o menino olhou para o pai e perguntou: "Pai, por que as pessoas fazem isso? Por que elas falam coisas tão ruins?" Cristiano parou, ajoelhou-se ao lado do filho e olhou nos seus olhos. "Porque o mundo nem sempre é justo, meu filho. Algumas pessoas vão tentar te derrubar porque não entendem o que é lutar, mas você nunca deve deixar que elas mudem quem você é. Você tem algo que ninguém pode tirar, seu coração, e com ele você pode conquistar tudo." O menino sorriu e, naquele momento, Cristiano soube que a lição havia sido absorvida. Ele não era apenas um pai ensinando o filho. Ele era um homem mostrando ao mundo que a verdadeira vitória não está nos troféus, mas nos valores que carregamos. Reflexão: a história de Cristiano Ronaldo e seu filho
não é apenas sobre um momento de confronto. É sobre a essência do que significa ser humano. Em um mundo onde o sucesso é frequentemente medido por bens materiais, Cristiano nos lembra que o verdadeiro sucesso é intangível. É o caráter que construímos, as lições que passamos adiante e a forma como enfrentamos as adversidades. Naquele dia, Cristiano Júnior não apenas aprendeu sobre humildade e respeito. Ele viu, em primeira mão, o que significa viver esses valores. E para Cristiano, aquele foi um dos momentos mais importantes de sua vida como pai. Porque no final, não são os gols, os títulos ou os recordes que definem quem ele é. É a maneira como ele escolhe viver e como ele ensina seu filho a fazer o mesmo.